Oi, pessoal, aqui é a Rafa e hoje eu tô com a Sil. A Sil foi minha chefe entre 2015 e 2018. Hoje ela tem a consultoria dela, que chama SB Agro, ela pode falar um pouquinho. Então, caso vocês... Hora do jabá, né? Se vocês precisarem de uma consultoria em agro, falem com a Sil. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho das questões de carreira, de feedback do trabalho e como isso desencadeou na carta de recomendação para o MBA. Quando eu trabalhei com a Cia, eu jamais imaginava que eu ia, né, fazer MBA em Harvard, que eu ia pedir para ela essa carta. Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. Então, pessoal, hoje vão ter dicas práticas. Se vocês quiserem mais dicas, tem um outro vídeo com o Rodrigo, que também falei com ele de carta de recomendação, porque eu tive 2 recomendadores. Mas a gente também vai ter uma reflexão, um papo mais cabeça. Sil, antes da gente entrar nas perguntas, você quer se apresentar, dar um oi para o pessoal? Oi, pessoal, boa tarde. Essa parte do jabá, a Rafinha nem me avisou, tá? Então, assim, pego um pouco desprevenida, meio de surpresa. Não sei se eu sou muito boa para isso, mas sim, eu fiquei mais de 10 anos em multinacional. Trabalho com avaliação de terras e de ativos biológicos, principalmente, o que também não me impediu de criar e agregar conhecimento com meio ambiente. Estava até comentando com a Rafinha que o meu próximo projeto agora é com ESG, né, para a citricultura, então tô muito feliz. Se precisarem, podem contar comigo. Boa, Sil. Então, para a gente começar a nossa conversa, você pode falar um pouquinho como que era. Porque lá na UI, onde a gente trabalhou juntas, tinha muitas avaliações formais, mas também tinha a do dia a dia. Como que você vê toda essa questão da avaliação da pessoa que trabalhava com você, que no final foi usado como substrato ali da carta? Essa pergunta ela é interessante. Eu acho que por isso que essa conversa talvez fique mais como uma reflexão, assim, né? Porque assim, não tem como você escrever uma LOR, a Letter of Recommendation. Eu falei que a gente comentei com a Rafinha que a gente estava íntimo da carta, né? De recomendação. Não tem como você escrever se você não conhecer bem a pessoa, se você não estiver conectada. E a gente sabe que nessas cartas, quem vai ler, eles pedem situações específicas, né? Então, você tem que comentar, e aí você busca na sua memória. Mas toda vez que eu pensava em alguma coisa da Rafinha, eu pensava mais, fora as vezes que na carta é obrigado a perguntar algum ponto negativo, eu queria só falar coisas boas, porque na verdade, eu não acredito muito que o feedback no formato que ele é de forma geral hoje, de você avaliar e julgar as pessoas apontando falhas para emoções e atividades e talentos que são abstratos, né? Eu não sei se é exatamente o nosso lugar como líder. A gente precisa fazer quando a gente está numa instituição, mas eu acho que vale a pena a gente tomar muito cuidado quando fizer isso, né? Eu mesma não concordo em ficar apontando falhas e sempre tive uma fama de fazer sempre um feedback que era bonzinho para as pessoas, né? E Sil, nessa questão, quando você como líder, né, e não só na parte da avaliação, mas também na parte de talvez treinamento, como que você vê essa questão para o pessoal que está assistindo a gente, talvez tá trabalhando e talvez liderando ou sendo liderado, mas né, a questão de desenvolver coisas novas ou cultivar coisas existentes? Eu acho que a pessoa, quem for pedir uma carta de recomendação para alguém tem que tentar. Eu acho que o ponto principal é lembrar-se. Essa pessoa, ela ficou tentando incluir algo novo que não existia em mim, ou ela despertou em mim, ela aflorou, ela reforçou algo que eu já tinha de bom e me tornou melhor. Porque é para essa pessoa que você deveria pedir uma carta de recomendação, né? Então é nesse ponto que eu queria chegar, que para mim está totalmente alinhada e unida à pergunta anterior. Por que eu não gosto de apontar falhas? Porque eu acho que cada um tem o seu talento natural e é único de cada pessoa, é o que
A Rafaela, ela é o que ela pode contribuir, o talento dela é único. Então, não cabe a mim incutir algo novo dela, determinar o que ela deve ser e como ela deve trabalhar ou agir. O meu papel como líder é simplesmente despertar o melhor dela, né? O que já está lá. Não fui eu que não sou responsável pelo bom desempenho da Rafaela. Ela é. Eu só cutuquei. Cutucou. Na UI a gente cutuca bastante, era um ritmo. A gente talvez fale um Sim. pouco mais disso, né, Sil? A questão de, como você estava falando, né, focar talvez nos bons resultados ao invés de defeitos, como você estava falando, né? Da perspectiva. Isso, nessa perspectiva. E para você conseguir fazer isso, não tem atalho. Porque senão qualquer pessoa vai falar, mas como que você vai avaliar então? Como que você vai promover pessoas? Como que você escreveu uma carta de recomendação, então? É muito simples. Eu sempre foquei na hora de escrever a carta, nas experiências que eu tive com a Rafinha. Eu foquei nos resultados que ela tinha. Eu foquei se ela teve, em casos de falhas, né? Na verdade, eu prefiro falar até momentos de derrota, não no momento da derrota, em como ela saiu do momento de derrota. Principalmente hoje em dia, eu acho que errar, todo mundo vai errar. Não adianta tentar não errar, né? Isso é impossível. Somos humanos todos, vivemos errando e aprendendo, e erra de novo, e aprende outra coisa. E a vida segue assim, nesse ciclo infinito. E para mim é importante, o que traz equilíbrio emocional, inteligência emocional, é como a pessoa sai daquela situação. Uhum. Então, também, quando vocês pedirem uma carta, pensem numa pessoa que teria uma perspectiva diferente também sobre as situações que vocês passaram. E uma pessoa que esteja conectada, né? Uma pessoa que teve experiências com vocês, e não só experiências frias de negócio e de trabalho, que te entendeu como ser humano, que se conectou com você como ser humano. Uhum. Acho que é muito bom esses dois pontos que você trouxe, Sil, porque a escola está esperando essas histórias de superação. Eles não querem pessoas que nunca erraram, eles querem pessoas que aprenderam e cresceram com isso. E eles perguntam muito, então, como você falou, tem que ser alguém que possa contar esse tipo de história sobre você e não só falar, você é bonito, você é brilhante, você é inteligente. Não é essa carta que vai te fazer passar, na minha opinião. É a carta que mostra uma construção. E como você estava Exato. falando da conexão, talvez você pudesse. Você estava contando para mim do documentário do Netflix, né? Então, como foi importante no trabalho que a gente fez juntas, né, por 3 anos, a entrega que a gente teve para os nossos projetos, para os nossos clientes e a conexão que tinha entre as pessoas, né, entre o time. Exato. Eu comentei com a Rafinha que o que a gente teve está muito alinhado. Eu até recomendo para todo mundo. É um documentário da Brené Brown, que ela é uma socióloga super especialista em comportamento e relacionamento humano no mundo moderno. Então, ela estuda hoje, ela faz pesquisas intensas dos nossos comportamentos atuais mesmo. E ela coloca em questão algo que eu não tinha um nome para dar para o que eu tinha com a Rafinha na época, e depois de ver esse documentário eu tenho. O que ela fala é que a gente tem que ser vulnerável, e que é só sendo vulnerável, ou seja, sendo a gente mesmo, sendo autêntico, não é uma fraqueza, é um sinal de coragem, é coragem. A gente quer pertencer, né? Você não quer se adequar, se entrar num formato pré-moldado, você precisa ser desse perfil. E eu nunca quis que a Rafinha fosse algo adequado. Eu sempre quis que ela fosse ela, né? E ela sempre se apresentou vulnerável. Isso para mim também nunca foi uma fraqueza, sempre foi uma força e uma coragem. Então, eu acredito bastante, né? Eu sei que é um pouco mais reflexivo, mas eu acredito bastante que as coisas tendem a mudar até nas grandes corporações, nesse sentido, assim, de feedbacks menos de julgamento e mais de emoção, porque nós somos seres humanos, né? Não tem como. E eu acho que o que possibilitou, o principal fator que possibilitou a minha conexão com a Rafa foi
ela ser vulnerável. Eu vou até dar o crédito mais para ela. Eu sou também, eu sou uma pessoa autêntica, mas eu afirmo que eu me seguro mais. Ela não. Ela sempre foi ela Eu não lembro de consegue. uma reunião de cliente, estava eu, você e a diretora, e eu fiz um negócio errado no Excel na frente do cliente, acho que eu soltei um palavrão ainda, você tipo, menina! E eu tipo, desculpa. Exato, exato, é exatamente esse tipo de coisa que eu tô falando. Ser humano, entendeu? Soltar um palavrão, e é óbvio. E por isso que eu tô falando que a nossa conexão, você é muito mais responsável por ela, a sua entrega como ser humano, a sua vulnerabilidade é muito mais responsável. Eu fui me deixando entrar depois, né? Porque eu também tenho o meu eu mais autêntico, que às vezes, muitas vezes, a gente acha que a gente tem que controlar no ambiente de trabalho, porque não vai fazer muito sucesso. E não estamos recomendando falar palavrão na frente do cliente, gente, só aconteceu. E a sorte é que o cliente, ele achou engraçado, porque ele era bem da roça também. Estou reforçando, mas no sentido de que não, é um exemplo engraçado só para demonstrar o que ser vulnerável faz. Anos depois disso, ela se sente à vontade de me pedir uma carta de recomendação, e para mim é muito fácil, quer ver? É muito fácil. Não foi dificuldade nenhuma, porque a gente realmente tinha um relacionamento, a gente tinha uma conexão. Então, eu tinha coisas para falar de projetos específicos, de viagens específicas que ela fez e do desempenho dela, e também do dia a dia no coffee break, entendeu? Das conversas dela com as pessoas. Então, foi muito, muito bom. Então, eu acho que se a gente for deixar uma dica final, Rafinha, peça para uma pessoa que você tenha conexão. Conexão humana, não necessariamente de trabalho. Uma pessoa que trabalhou com você, mas que você tenha tido uma conexão humana com ela, né? E também com o tempo, né, Sil? Tem que dar tempo para a pessoa escrever. Sim, eu falei para a Rafinha, acho bom a gente comentar nosso papo, a regra de ouro, que é a antecedência, né? Porque não é, por mais que seja super fácil, foi super fácil comentar da Rafinha, escrever, e a gente tem que puxar todos os detalhes na cabeça, né? E o dia a dia é muito corrido. Então, para você lembrar de tudo, porque eu acho que o pior não é com antecedência, porque eu vou, não é no sentido de que, porque eu preciso de tempo para isso. Não, o tempo que eu preciso é de antecedência para eu lembrar dos detalhes, porque quando eu ia lá ia contar uma historinha da Rafaela, eu escrevia um detalhe, eu falei assim, mas tinha acontecido mais coisa. Aí eu poderia lembrar no dia seguinte, então a antecedência era para mim mesmo, para a pessoa que vai escrever sobre vocês ter tempo de completar as histórias, senão fica tudo muito superficial, muito vago, e é o que a gente já reforçou aqui. Eles querem saber de experiências, né? E você não relata uma experiência sem detalhes, né? Exato. Fica sem Perfeito. conteúdo. Fica sem conteúdo, né? Fica um to-do. O to-do da pessoa, ela fez o projeto X, P, T, O, né? Não tem sentido. Eles não vão ler. Tem que ser uma história que cative, e sem o detalhe você não constrói a história, Não, exatamente você isso. perde. É como construir um personagem do filme. A gente às vezes não reclama que os personagens são vazios, que foram mal construídos. A carta de recomendação é a mesma coisa. É Se eu verdade. não construísse a Rafinha numa forma coerente, que fizesse sentido de como ela chegou, das vezes que ela me surpreendeu, de todo o desempenho dela, o que teria sentido eu contar uma historinha de coffee break se eu não tivesse construído isso por trás, né? Do quanto ela era importante para mim, de todo o comportamento dela. Se eu tivesse feito um to-do de lista e viesse com um parágrafo maravilhoso de quanto ela é uma pessoa legal e cheia de amigos, fica vazio, fica sem sentido. É verdade. Sil, muito obrigada por vir conversar com a gente hoje. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, gente.